David Paulides e o mistério das pessoas desaparecidas, uma colina italiana que dizem ser habitada por alienígenas. Tudo isso você vai ver agora. O investigador e jornalista David Paulides trabalhou por mais de 20 anos nos casos de pessoas desaparecidas no norte da América. Casos misteriosos que pareciam sair do filme Arquivo X. Mais de 2.000 casos investigados por David ocorriam mais frequentemente em parques com presença de lagos. Quando as pessoas eram encontradas vivas, perdiam a memória e não se lembravam do que tinha ocorrido. Quando eram encontradas mortas, a causa da morte era um grande mistério. Jovens em plena saúde, crianças, mulheres e idosos morriam de maneira natural, sem a presença de homicídio, problemas de saúde ou suicídio. Muitas vezes, estas pessoas eram encontradas em áreas onde não era possível chegar a pé, ou em áreas que já tinham sido verificadas pela polícia durante a procura. Paulides cita o caso em que o corpo de um rapaz foi encontrado em cima do tronco de uma árvore caída no meio de uma estrada isolada. Este local tinha sido examinado pela polícia 1 hora antes, várias vezes, centímetro por centímetro, e nada foi encontrado. A área inteira já estava sendo vigiada. Como é possível que o corpo estava ali e ninguém viu? Muitas vezes falta uma peça de roupa ou calçado, e os cães de busca durante a procura se comportam estranhamente, correm em círculos, sentam ou passam mal. Esses desaparecimentos ocorriam também em áreas onde não existem animais selvagens perigosos, e os corpos eram encontrados sem nenhum dano físico, um verdadeiro mistério. Paulides estudou em detalhes dezenas de casos e relatórios oficiais e descobriu que muitos desses relatórios foram fortemente modificados, e chegou a esta conclusão ao conversar com investigadores locais, testemunhas e médicos. Qual seria o motivo para a modificação desses relatórios e quem está por trás disso? Em 13 de julho de 1957, perto de Twin Lakes, nas montanhas de Serra Nevada, nos Estados Unidos, uma criança de 2 anos de idade desaparece. O pai estava observando a criança brincar quando, em questão de segundos, e na sua frente, a criança desapareceu. Depois de 3 dias de procura, a polícia encontrou a criança do outro lado de uma montanha nas proximidades e em um lugar de difícil acesso. Era impossível para uma criança chegar até lá. O outro caso foi o do menino Kate Perkins, que desapareceu 10 de abril de 1952. A criança estava em sua casa e se dirigiu para o estábulo ao lado da propriedade e desapareceu.
Ele foi encontrado 19 horas depois, a 24 quilômetros de casa, deitado de bruços sobre o lago congelado e ainda estava vivo. O menino teve uma perda de memória e não se lembrava de nada. Estranhos casos sem nenhuma explicação, várias pessoas encontradas mortas e sempre nas proximidades de água. Pessoas que desaparecem para logo depois aparecerem em lugares distantes e de difícil acesso, perdas de memória dos sobreviventes e nos corpos dos que morreram nenhum sinal de agressão ou outros motivos que possam levar à morte. Algumas pessoas falam de abduções alienígenas e várias explicações paranormais, mas até hoje ninguém sabe os motivos reais desse mistério. Secondo alcune teorie della cospirazione, sembrerebbe che alcuni signori che detengono il potere abbiano deciso di ridurre la popolazione mondiale in modo drastico. Fortunatamente vi sarebbero altre forme di potere che, non essendo d'accordo, finora, ne avrebbero contrastato i piani. Ma nella sfortunata evenienza si trattasse di realtà anziché di fantasia, questa minaccia riguarderebbe tutti, anche gli stessi potenti, perché gli autori di tale volontà genocida apparterrebbero ad un'elite le cui possibilità, ricchezze e tecnologie sarebbero ben oltre ogni immaginazione e al di sopra di qualsiasi livello ortodosso di potere. Então, essa é a Certosa de Pavia, é uma coisa monumental. Obviamente a filmagem não dá, como se diz, não diz o tamanho que é real, só a olho. É um lugar impressionantemente enorme. Certosa de Pavia é um monumento histórico que inclui um mosteiro e um santuário. Está localizado na cidade que tem o mesmo nome, Certosa de Pavia. Localizado no norte da Itália, foi criado em 1396 a mando de Gian Galeazzo Visconti, à época um poderoso homem e duque da cidade de Milão. A sua construção durou mais de 50 anos e foi construído pelo duque em promessa à sua esposa e prima de primeiro grau, Caterina. Não podendo ter filhos, devido aos inúmeros abortos, Caterina e Visconti fizeram uma promessa à Virgem Maria de construir a Certosa caso sua esposa pudesse ter filhos e não morresse no parto. E assim, através de um milagre, Caterina deu 2 filhos a Visconteu, assim chamado por alguns frades que hoje vivem ali. Agora eu vou mostrar para vocês aonde vivem os frades, mesmo se é proibido entrar. Essa aqui é uma porta, aquilo ali, praticamente, essa portinha bem pequenininha, é onde passava a comida para eles, já que eles estavam reclusos, né, aqui dentro. E cada um tinha sua casinha. Reparem que é imenso. Visconti morreu na guerra em França. E Caterina morreu de peste aprisionada no castelo de Monza. Os moradores de Certosa contam terem visto várias vezes um homem vestido de preto passeando nos seus jardins. Alguns turistas disseram terem visto o fantasma de Caterina passeando entre os muros da Certosa
e até um cavalo negro que parecia flutuar. A lenda mais interessante desse lugar se deve aos cavaleiros templários. Se diz que nos subterrâneos de Certosa existem túneis longo quilômetro de distância que servia de esconderijo e que ali esteja enterrado uma parte do tesouro dos templários e que a arte na fachada do monumento esconde várias coordenadas para encontrar esse tesouro. É extremamente impressionante a fachada, né? A entrada desse lugar. Ele é totalmente decorado, totalmente. Olha, é muito lindo, gente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque não posso falar alto aqui. Mas dizem que são só lendas. Como diz o ditado, toda lenda tem sempre um fundo de verdade. Monte Musinè se encontra a 20 quilômetros da cidade de Torino, no norte da Itália. Originalmente é um vulcão inativo, um lugar misterioso, encantado e fortemente magnético, com milhares de avistamentos de OVNIs, entidades, lendas e estranhos seres. Se diz que ali o espírito de Herodes passeia um carro de fogo e é casa dos rituais das antigas bruxas, grupos esotéricos e seitas satânicas que são atraídos pela energia subterrânea que sai dali. É também o lugar onde passa a linha ortogônica, uma linha de energia que atravessa o planeta e o conecta ao universo. Essa linha inicia em França e acaba em Jerusalém, e meio dela passa próprio ali. E o que explica também o porquê de tantos avistamentos ufológicos, já que se diz que essa linha ortogônica serve de antena energética que atira os OVNIs. Um dos mistérios mais interessantes desse lugar se dá aos buracos na terra chamados Copelle. Esses pequenos buracos eram utilizados pelos antigos para cerimônias. Utilizavam esses buracos para queimar incensos. Até aí, nada de estranho. Só que esses pequenos buracos, vistos do alto, se obtém um mapa celestial de uma série de constelações, Pleiades, Cassiopeia, entre outras. Em 8 de março de 1996, 2 excursionistas, descendo o monte, viram um objeto luminoso no céu. De acordo com a história das 2 testemunhas, o objeto tinha a forma de um cilindro de tons verde e amarelo, com as extremidades arredondadas, e parecia sustentar-se balançando levemente. No mesmo dia, 4 moradores locais que estavam passando ali viram uma espécie de humanoide em cima do monte que flutuava como à procura de algo. Segundos depois, desapareceu. Muitas pessoas juram terem visto criaturas humanoides entrarem dentro de uma pequena caverna que fica escondida no alto do monte. Por coincidência, a cada 1º de maio, grupos esotéricos, Wiccas e seitas satânicas se encontram ali para realizar cultos. De acordo com a alegação feita por alguns esotéricos, o lugar seria um grande catalisador para energias benéficas e um portal para outra dimensão. São muitos os avistamentos noturnos e diurnos de objetos não identificados, muitos avistamentos e lendas sobre esse lugar que contam de aparições fantasmagóricas que vagam nas sombras, estranhos animais, luzes que saem de dentro do monte e vários humanoides. De acordo com algumas antigas escrituras de 1600 e 1700, o monte era frequentemente atravessado por uma espécie de música demoníaca, acompanhado por gritos angustiados. Um bispo estava em Val Susa para consagrar a igreja de San Michele, em frente ao Monte Musinè.
Durante a noite, aguardando a chegada do sumo sacerdote, os moradores testemunharam um espetáculo assustador. O céu foi atravessado por bolas de fogo e luzes intensas que iluminaram a igreja. A Polícia Florestal italiana afirmou ter encontrado picos de radiação em uma área de interferência que obscurece qualquer transmissão de rádio. Mesmo aviões particulares que estão voando sobre o lugar são perturbados em suas transmissões de rádio. Este problema acaba somente quando os aviões se afastam do monte. Vários também são os casos de abduções e os casos de contatistas. Os mistérios desse monte não têm fim.